O pessoal, continuando, né, o nosso curso de lógica, e ainda pensando sobre esse termo tão fundamental, né, para o estudo da lógica, que é o termo possibilidade lógica, tá bom? Inclusive no vídeo passado a gente abordou isso, deixei aqui os exemplos, né, para a gente continuar no clima, né? Cada combinação a gente tem aí uma combinação de valores, não é? Dentro de enunciado, dentro de um conjunto de enunciados de um discurso, a gente tem uma combinação sendo uma possibilidade lógica, tá bom? Esse é o miolo, né, aí do conceito. Mas é interessante observar em filosofia também, principalmente nessa questão da lógica, né, nesse nosso fundamento filosófico inicial, nem sempre se fala apenas em possibilidade lógica, né? Se fala em possibilidade física, se fala em possibilidade metafísica, por exemplo, né? E vamos observar o nosso cotidiano, né? Às vezes alguém fala algo do tipo, amanhã o sol não vai nascer, né? Alguém fala isso, outra pessoa retruca, né? Facilmente, né? Isso é impossível, ela tá né, viajando na maionese, né? Isso é, ou como diz o popular, né? A pessoa, você claramente diz isso. Ou quando você diz, não, eu vi um jacaré rosa passeando ali na avenida, né? A pessoa também vai rir da sua cara e dizer que isso é impossível, né? Aí alguém vai dizer, eu vi uma pessoa retirar o próprio braço e depois colocar de volta no lugar instantaneamente, né? Isso, retirar no sentido de desmembrar mesmo, né? Você viu o osso e tal, né? O sangue e tudo mais, a pessoa colocou. Aí você vai dizer, isso é impossível, né? Supondo que quando colocou sem nenhuma cicatriz, se regenerando completamente, né? Sei lá, como filmes aí de super-heróis e tudo mais, né? A pessoa vai dizer, isso é impossível, né? A pessoa vai ser quase a Dana Scully em Arquivo X, olhando para o Fox Mulder e dizendo que é impossível aquilo ali que ele está teorizando, né? Por que a gente diz essas coisas? Porque, bom, as teorias mais bem fundamentadas que a gente tem, né, utilizando um dos melhores métodos que a gente tem, que é de conhecimento, que é a ciência, as teorias científicas que a gente tem, parece que mostram pra gente que essas coisas não fazem muito sentido, né, de acontecer em condições normais, tá bom? De que, por exemplo, você vá pegar um pincel desse, soltar e ele vá levitar, né? Isso parece impossível, dado o nosso conhecimento de física, né? Ele vai cair, né? Você vai ter a força da gravidade operando nesse caso. Agora, então, quando a gente está dizendo aí impossível, parece que a gente está qualificando, né, essa impossibilidade. É impossível fisicamente, é fisicamente impossível, né, nesse caso. Bom, mas você consegue imaginar, né? Você consegue fantasiar, né? Se a gente não conseguisse imaginar e não conseguisse fantasiar, a gente não conseguia fazer cinema, né? A gente não conseguia fazer literatura. E quantos filmes aí a gente consegue mostrar, né, cenas desse tipo, né? A computação ajudou muita gente a fazer isso cada vez melhor, né? Se isso fosse assim tão impossível assim, a gente não conseguia fazer literatura. A gente consegue contar história dessa maneira e pensar em coisas fantasiosas também dessa maneira, né? A gente consegue fazer ficção. E aí, desse ponto de vista, parece que a gente consegue construir pelo menos um cenário aí imaginativo,
Né? É isso que se faz muito em filosofia, um experimento de pensamento. Você imagina uma possibilidade bastante diferente daquilo que a gente é acostumado a viver fisicamente falando, né? Digamos assim. A isso a gente pode chamar também de uma possibilidade lógica. Por quê? É uma possibilidade do discurso. Você consegue pegar os termos que descrevem a realidade a qual a gente é acostumado a experimentar e combinar esses termos e seus significados de uma forma diferente da qual a gente costuma perceber. Por exemplo, a gente não costuma observar na realidade jacaré e rosa, né, e cor de rosa, né, ou mesmo pensei numa pantera cor-de-rosa, né? A gente não costuma experimentar isso na realidade, mas é uma combinação possível do discurso e que pode, inclusive, fazer com que a gente crie, né, um personagem de desenho pantera cor-de-rosa. Né? A gente consegue fazer ficção. Então é uma possibilidade lógica, uma possibilidade do discurso, possibilidade imaginativa. E você não consegue dizer que é impossível, né? Peremptoriamente impossível. Né? Até mesmo porque, se a gente for pensar, né, metafisicamente falando, entenda aí a metafísica aí como estudo da realidade, estudo das características da realidade, a gente tem uma característica da realidade que é uma entidade biológica, uma pantera, a gente tem outra característica da realidade que é uma propriedade de cor, não é? Rosa. E aparentemente a gente consegue combinar as duas. Não é? O que é interessante é que, embora a gente não tenha ainda um aparato científico que nos possibilite isso, mas pense aí na engenharia genética, aonde a gente constrói uma pantera cor-de-rosa. Né? Veja que, se a gente pensar desse ponto de vista, até fisicamente ou cientificamente a gente pode chamar de possível, né? Mas enquanto a gente não constrói essa teoria, parece que ainda não está aberta essa possibilidade, digamos assim, em termo físico. Né? Veja que a gente consegue fazer distinções aí entre possibilidade física, né, e possibilidade metafísica e lógica do outro ponto de vista. Mas veja que tem algumas coisas que podem ser também impossíveis, né, do ponto de vista metafísico, mas logicamente a gente consegue fazer um discurso. Né? Qual? Né? Pense aí em Sócrates. Né? Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga, né? Foi um ser humano, né? Supondo que viveu mesmo, né? Foi um ser humano na história e tudo mais. A gente pensar Sócrates podia ter sido não um filósofo, mas sei lá, um marceneiro, né? Ele podia ter sido um advogado, né? Podia ter sido um governador, né? Podia ter sido até um dançarino, né? Podia ter sido essas coisas, podia ter sido um clérigo e tudo mais. Mas aí isso a gente consegue pensar, né, de forma muito tranquila e continua sendo Sócrates, né, por mais que a gente pense isso. É como cada um de nós pode ter sido várias coisas, decidiu decidiu não ter essas características, mas continua sendo esse indivíduo. Né? Agora pense, Sócrates poderia ter sido uma pantera, um jacaré? Sócrates poderia ter sido um cartão de crédito? Essas coisas parecem quase impossíveis metafisicamente falando. Por quê? Porque se você for observar uma característica essencial de Sócrates, parece ser humano, né? Se de fato isso for uma característica essencial de Sócrates, é impossível que ele não tenha essa característica. Se não tiver essa característica, deixou de ser Sócrates. Como cada um de nós aqui. Se deixarmos a nossa característica da nossa consciência humana, parece que nós não somos mais nós mesmos. Não é? Muito interessante. Né? A gente tem isso aí, mas você consegue fazer o discurso. Eu consigo elaborar uma frase. Né? Sócrates foi um cartão de crédito, né? Um filósofo cartão de crédito da antiga Grécia. Né? Todos vocês são
exímios falantes de português conseguiram compreender aquilo que eu falei, né, sem muita dificuldade. Então a gente tem aí uma possibilidade lógica no discurso, mas é impossível, metafisicamente falando, né, nas características da realidade. Né? Vejam agora, mas isso aí significa então que tudo é logicamente possível? Parece que não. Veja quando eu digo algo do tipo aquele objeto A é A, mas também não é A. Ou um objeto A tem a característica B e também tem a característica não B. Quando você diz que algo é e não é ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, você está incorrendo aí em uma contradição lógica, né? Uma afirmação aí contraditória. Olha, veja, você consegue pensar coisas desse gênero? Você não consegue nem imaginar, você não consegue fazer um discurso que tenha sentido. Você diz algo desse tipo, a outra pessoa não conseguiu compreender a referência que você estava passando. Né? Eu falo, você pense aí, né? Você assistiu Chaves alguma vez na vida, viu como Kiko buscava conseguir uma bola quadrada, né? Tô entendendo bola aí, um objeto, uma esfera, né? Kiko pode morrer de falar essas coisas, mas ele não passa nenhum significado. Você não consegue imaginar esse tipo de objeto, né? E foram simplesmente ruídos aquilo ali, né? Urros que Kiko passou, né? Esse objeto não existe, um círculo quadrado, né? Nesse caso também é um exemplo desse tipo, uma reta curva, né? É algo desse tipo, né? O um que não é um, né? É algo desse tipo, né? Essa é uma característica, né? São termos que mostram, circunstâncias que mostram impossibilidades lógicas. Então você tem aí uma impossibilidade lógica, nesse caso, nenhuma contradição lógica. A gente tem então três âmbitos distintos, né? Então, para a gente diferenciar esses fundamentos da lógica, e lembre-se aí, quando você está pensando em uma possibilidade lógica, não é só uma questão de imaginar. Veja a matemática, abstrações de cálculos matemáticos, onde você consegue ter determinadas possibilidades. Mas às vezes os cálculos eles são tão abstratos que você não consegue imaginar. Né? Pense aí números imaginários. Números imaginários são possíveis, mas eles sequer são imaginários. Né? Isso é bastante interessante até como trocadilho dos termos. Então a possibilidade lógica ela está aí dentro de uma teoria discursiva que estrutura determinados enunciados para dar sentido, não é? a esse discurso. Isso é importante ao fundamento do conceito possibilidade lógica.